Amém, irmãos. Hoje o tema, às vezes é um pouco difícil, né? Consequências da desobediência, e isso é bem isso mesmo, é consequência da desobediência. O Gabriel falou aqui, usou Isaías 59, e hoje nós vamos começar Isaías, e realmente o Senhor fala na Bíblia toda sobre as consequências da desobediência. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a lei de Deus, dando sequência na confissão de fé que nós seguimos aqui na comunidade, confissão de fé batista, e o Danilo terminou a respeito da salvação no último domingo, e hoje eu quero começar falando sobre a lei de Deus. Não vou encerrar hoje, tem vários outros tópicos, mas eu quero falar sobre a lei de Deus, iniciando falar sobre ela hoje. Eu quero ler o texto então da confissão, que é esse daqui. Ele diz assim, ó: Deus outorgou a Adão uma lei de obediência que lhe inscreveu no coração. Deus deu a lei a Adão e inscreveu essa lei no coração dele. E também um preceito, uma recomendação particular, o de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa maneira, Adão e toda a sua posteridade ficaram compelidos a uma obediência pessoal, total, exata e perpétua à lei. Deus prometeu vida como recompensa do cumprimento e morte como castigo da quebra da lei, tendo dado ao homem o poder e habilidade para guardá-la. Muito bem, antes de nós entrarmos propriamente dito nessa questão, deixa eu fazer uma introdução aqui, que é o seguinte: desde sempre, muitas pessoas, e nós mesmos, nós temos muitas dificuldades em obedecer ordens, em seguir regulamentos, em obedecer diretrizes. Nós nos tornamos uma nação, um povo, não uma nação, uma raça rebelde. Nós temos muitas dificuldades em seguir ordem, e isso com relação aos homens. E quando nós transportamos essa correlação com Deus, não muda muita coisa. É só nós olharmos para o mundo em que nós vivemos. O homem, ele tem uma série de dificuldades, uma certa dificuldades, ou uma dificuldade enorme em seguir ordens. Vocês já ouviram alguém dizer o seguinte: eu não gosto que ninguém manda em mim, eu sou dono do meu nariz. Eu conheço algumas pessoas que ele falou, eu nunca vou entrar numa empresa porque eu não gosto de ter patrão. Eu não gosto que ninguém mande, e isso não é raro. Nós temos muitos problemas com isso, com pessoas que não aceitam seguir normas, que não aceitam seguir regras, que não aceitam seguir diretrizes. A gente fala, é para cá, a pessoa quer ir para lá. É para lá, eu quero ir para cá. Ou você vai para um dos lados, não, eu vou para o meio. Então, é dificuldade em seguir normas, diretrizes. E lei e graça são assuntos que geralmente geram confusões. E é mais fácil, eu vou fazer essa pergunta para você não precisa me responder, é mais fácil viver pela lei ou pela graça? É mais fácil viver pela lei. Sabe por quê? Porque nós somos desafiados, nós somos uma geração do merecimento. A meritocracia está presente em tudo na nossa vida. O melhor jogador exaltado, o melhor empregado, tem o quadro lá na empresa, está o nome dele. Os melhores, nós somos uma geração que o segundo lugar não tem vez. Se eu perguntar aqui para vocês, quem é o vice-prefeito de Londrina? De repente, algumas pessoas não vão saber quem seja. Se eu perguntar quem que é o vice-presidente do país, talvez seja um pouco mais fácil, mas muitos vão dizer, rapaz, eu acho que é o Maia, hein? Não, não é. Entendeu? Então, a gente tem dificuldades em entender o vice ou o segundo lugar. Porque nós somos uma geração de palanque. O pastor Glênio Fonseca Paranaguá sempre falou isso, eu achei interessante. Nós somos uma geração de palanque, uma geração de
palco, nós gostamos dos primeiros lugares, do destaque, de mostrar para as pessoas de que aonde eu estou, eu fiz por merecer de estar aqui. Ou seja, geralmente as pessoas tiram Deus da sua vida e colocam o seu merecimento, a sua força, a sua diretriz, o seu comprometimento, o seu conhecimento, a sua habilidade para dizer que eu mereço o que eu tenho, eu mereço onde eu estou. E com isso as pessoas arrancam, tira Deus dessa equação, o que é um grande erro. Nós ovacionamos os melhores. Vocês querem que eu dê um exemplo para vocês? Faz pouco tempo faz pouco tempo que morreu o Maradona, não é? O mundo inteiro falou da morte do Maradona. E um monte de cristãos que estão morrendo por pregar o evangelho. Eu vi até crente chorando pela morte do Maradona. Perdemos um ídolo. E a quantidade de cristãos que estão morrendo pela pregação do evangelho, você sabe? Você tem chorado por eles? Mas tem cristão que morre pelo evangelho? Um monte, diariamente. Percebe como nós somos uma geração de ídolos, de merecimento, de palco, de aplausos? Só que isso não é coisa nova, viu, irmãos? Não pense que começou segunda-feira passada, não. Isso é antigo. Isso é uma coisa. Os discípulos passaram por isso e tomaram uma bronca de Jesus por conta disso. Vamos ler Marcos, capítulo 9, versículos 34 e 35. Eles, na ânsia de saber quem era o maior, Jesus deu-lhes uma bela de uma bronca. Marcos 9, 34 e 35 diz assim: Tendo eles partido de Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: De que é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, lhe chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Qual era a discussão entre os discípulos? Quem é o maior? Quem entre nós é o maior? A necessidade de destaque, a necessidade de liderar, de estar na evidência, a necessidade de ter o voto de Minerva, o voto que decide, eu sou o bom, eu sou o líder. Há uma necessidade das pessoas, e a necessidade dos discípulos era quem era o maior. Aí Jesus vem e diz assim: você quer ser o maior? Então seja o último. E além de ser o último, sirva. Sirva. Porque o próprio mestre colocou uma toalha nas costas e foi lavar pé. Coisa que, você vê como é que é a questão. Pedro disse: não, Senhor, meu pé não. Se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Então lava o corpo todo. Não, Pedro, você não entendeu nada. Eu vou lavar o teu pé. Isso é um exemplo nosso. Toalha nas costas e lavar pé. Quem quer ser o maior, seja o menor e sirva os outros. Então agora a gente volta para a confissão, feito essa pequena introdução. Primeira parte diz: Deus outorgou a Adão uma lei de obediência que ele lhe inscreveu no coração. E também um preceito, que eu disse que é uma recomendação particular, o de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Para eu falar sobre este assunto, eu preciso citar um versículo bíblico, senão eu não consigo falar. Eu vou citar Gênesis 2, 15 a 17, que eu vou citar ele aqui para eu poder discorrer sobre este assunto, que está diretamente relacionado ao que a confissão está falando aqui. Diz assim, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Este versículo está diretamente relacionado ao texto da confissão. Ou seja, irmãos, a ordem que Deus deu para Adão foi uma ordem específica. Deus havia formado um compromisso com Adão. Deus havia formado uma aliança com Adão. Deus havia formado um pacto com Adão. Havia uma ordem: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal.
Havia uma ordem entre obediência e desobediência. Uma lei, João Calvino diz assim, uma lei é imposta a ele em sinal da sua sujeição. Deus deu uma lei para que o homem fosse sujeito a ela, ele tivesse sujeição àquela lei e à obediência de Deus. E a consequência da desobediência desta lei seria desastrosa. Deus disse para ele que a desobediência seria desastrosa. Por quê? Porque a desobediência resultaria em morte. Então Deus disse isso para Adão, não era novidade. Mas o homem, Adão, ele não ficou inativo no jardim. Deus deu uma ordem para ele. Você vai guardar o jardim e você vai cultivar o jardim. Então o homem, ele não foi colocado no jardim apenas com uma visão contemplativa. Oh, que bonito. Não, o homem tinha responsabilidades. Ele cuidava do jardim, ele guardava o jardim, ele não ficava só olhando para as coisas. Ele tinha responsabilidades sobre aquilo que Deus colocou para ele fazer. E o interessante é que antes do Senhor falar para ele que ele não poderia comer daquele único fruto, Deus disse para ele que ele poderia comer de todos os demais. Todos os demais frutos do jardim, ou de todas as demais árvores do jardim, ele poderia comer, mas apenas do fruto daquela árvore ele não poderia comer. Deus deu a liberdade do homem escolher ou comer de qualquer outro fruto. Ele tinha a opção de comer e não comer. Ele tinha escolhas a fazer. Deus deu para Adão escolhas. Você pode fazer isso e você pode não fazer aquilo. Eu quero fazer um adendo aqui, não faz parte do estudo, mas nós entendemos que o único homem na face da terra que teve livre-arbítrio foi Adão. Adão. O único homem que teve livre-arbítrio foi Adão. Adão tinha a escolha de comer ou não comer. Depois que Adão pecou, nenhum outro homem tem livre-arbítrio. Eu estou falando livre-arbítrio com relação às coisas de Deus. Não estou falando livre-arbítrio para você ir ali e comprar um negócio, mas livre-arbítrio com relação às coisas de Deus. Porque após o pecado de Adão, todos nós nascemos pecadores. Eu vou falar aqui para frente. E somente pecamos. Então, o único que podia escolher entre fazer isso ou fazer aquilo foi Adão. E o interessante é que esta passagem de Deus colocando escolhas para Adão me lembra uma outra passagem bastante interessante de 2 Samuel, capítulo 12, versículos 1 a 7, que é a história que envolve justamente o rei Davi, onde Deus manda o profeta Natã falar com o rei Davi e dar-lhe um belo de um puxão de orelha. 2 Samuel 12, de 1 a 7, diz assim: E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe, ele contou uma história para o rei. Natã contou uma história bem legal para o rei. Ele falou assim: Davi, havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço e a tinha como filha. Ó a história. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: Vocês entenderam a questão aqui? Davi tinha um monte de vaca e um monte de ovelhas, e o homem só tinha uma. Chegou um viajante, ao invés de Davi pegar uma das suas vacas, uma das suas ovelhas, não, ele matou a ovelha daquele que só tinha um, e assou, e fez um churrasco
para o viajante. Só que quando ele ouviu dessa história, ele diz assim: então o furor, a raiva de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, ou seja, o Senhor é testemunha, que digno de morte é o homem que fez isso. Isso é um absurdo. O homem que fez isso tem que morrer. Eu imagino a cara de Natã. E pela cordeira tornará a dar o 4 vezes, porque fez tal coisas e porque não se compadeceu. Disse Natã ao rei: você, esse homem. Você imagina a cara de Davi? Deve ter ficado roxo, né? Você é este homem, Davi. Você. Se Deus tivesse contado a mesma história para Adão, vou te contar uma história, Adão. Porque um homem no jardim, assim, falei disso, mas ele foi lá e comeu. Esse homem tinha que morrer. Você é esse homem, Adão. Você é esse homem, Adão. Você desobedeceu a minha ordem. Davi, você é este homem. É a mesma situação. Não faria, irmãos, diferença nenhuma para Deus se Adão tivesse comido indiscriminadamente os frutos. Eu até fiz uma bobagem aqui. Eu não sei se tinha jaca naquela época, não sei se tinha melancia, caixa de banana. Se Adão tivesse sentado debaixo do pé de jaca e aberto uma jaca sozinho, comido todinha, não teria problema. Se ele tivesse comido um cacho de banana sozinho, não teria problema. Se ele tivesse comido uma melancia sozinho, ou os 3 juntos, não teria problema nenhum. Ele poderia comer o que ele quisesse, de qualquer árvore, mas ele não podia comer de uma árvore. E tem aqui, irmãos, que esse teste incluía morte. Por quê? Porque o Senhor disse para ele: se você comer, certamente você vai morrer. Os benefícios de Deus para o homem eram imensos, mas só que a ameaça de Deus, se ele não obedecesse, também era severa, que era justamente a morte. E às vezes nós questionamos, não sei se você já fez essa pergunta para você mesmo: puxa, mas será que Deus não foi radical demais com o homem? Será que Deus não poderia ter dado uma aliviada com o homem? Não. Sabe por quê? Porque Deus é radical. Ele não mente. Porque o pecado de Adão foi contra um Deus santo. O meu pecado e o seu pecado não é contra uma outra pessoa. Toda vez que nós pecamos contra Deus. Todo o nosso pecado, irmãos, isso é muito sério. Porque às vezes nós relativizamos o pecado. Todas as vezes que nós cometemos um pecado, nós pecamos contra Deus, o Deus Santo, o mesmo Deus que Adão pecou. Abacuque 1,3 não está escrito aí, tá? No meu coisa, que eu coloquei depois. Abacuque 1,3 diz assim: que Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal, e a opressão não pode contemplar. Abacuque 1,3. Ele é tão puro de olhos que ele não pode ver o mal. É contra esse Deus que eu e você muitas vezes pecamos, irmãos. É contra esse Deus. O interessante aqui desta lei é que ela não era desconhecida nem de Adão, nem de Eva e nem da serpente. Alguns estudiosos dizem que toda a criação conhecia esta lei. Vocês já pararam para pensar que quando a serpente chega diante de Eva, nós vamos ler daqui a pouco, ela conhecia da lei, ela sabia dessa regra, ela sabia que não podia, e ela cita essa regra. O diálogo dela com a mulher, ela cita, olha só, Gênesis 3:1, olha o que ela fala: mas a serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ué, mas como que ela sabia disso? Como que ela sabia disso? Ela sabia da lei, ela sabia da regra, ela sabia da diretriz. Alguém disse para ela. Por isso que os estudiosos dizem que possivelmente toda a criação sabia disso. Talvez quando Adão falou para Eva, a serpente ouviu? Não sei, mas ela sabia dessa regra. E de alguma forma, a mulher também sabia dessa regra. Olha Gênesis 3:2, 2:3.
Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Opa, a mulher também sabia. Então não era uma lei sigilosa, não era uma lei que as pessoas sabiam, o homem, a mulher e a serpente sabiam muito bem da lei. E aí eu quero fazer uma aplicação. Você não sabe da lei de Deus hoje? O homem não sabe da lei de Deus hoje? O homem não sabe do que é certo e do que é errado? Às vezes nós lemos isso daqui de, se eu pego aquele Adão, eu dou uma coça nele. O que mudou para hoje? O homem não sabe da lei? O homem não sabe o que é certo e o que é errado? Tanto sabe que Deus trata o homem como indesculpável. Indesculpável. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer, eu não sabia. Sabia, e até coloquei aqui. O homem tem conhecimento de Deus e sabe muito bem da sua lei. Sabe do que é certo e do que é errado. Mas mesmo assim, não glorificam a Deus. Não dá graças a Deus, não se sujeita a Deus, não obedece à lei de Deus, não obedece às diretrizes de Deus, não oram, não buscam a Deus. Mesmo olhando para toda a criação, é só a gente sair ali fora e dar uma olhada para a criação de Deus, todos aqueles que tiver alguns neurônios vai saber que existe Deus, que foi Deus que fez. Mesmo sabendo que não pode fazer nada se não for por Deus, não trata Deus como deve. E por isso Deus os trata por inculpáveis. Romanos 1, versículos 20 e 21 diz isso. Diz assim, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Você quer coisa mais clara do que isso? Claríssima. Essa é a postura de Deus, é a lei de Deus, é a atitude do homem e a consequência da desobediência. É isso aqui. Se eu pudesse resumir o estudo de hoje, é isso aqui. É Deus falando, o homem desobediente, desobedecendo e a consequência do homem. É isso aqui. Não o glorificam mesmo sabendo da sua existência. Não lhe dando graças ou lhe dando glória, mesmo sabendo que tudo é Ele que fez, é dele e para Ele. Mais que isso, se tornam nulos em seus próprios raciocínios. Eu sou mais sábio do que Deus, não preciso desse Deus se metendo na minha vida. Por isso, o homem será indesculpável, não terá desculpa diante do Senhor. Eu não sabia, você sabia, porque é só olhar para as coisas criadas que nós sabemos da existência de Deus. E este certamente morrerás, que Deus disse para Adão, não é um talvez, ou eu vou ponderar, eu vou pensar melhor, Adão. Não. Ou eu vou verificar se nós podemos conversar. Não. A advertência de Deus foi séria, foi clara e seria cumprida. E que tipo de morte Deus disse para Adão? Certamente morrerás. São 3 mortes. Nós podemos morrer 3 vezes? Podemos. São 3 mortes. A primeira morte que Deus estava falando para Adão é a morte espiritual. Ou seja, nós entendemos que quando Adão pecou, ele morreu, ele se separou de Deus. Houve uma morte espiritual. Com essa morte, eu vou dizer um pouco mais para frente, nós nascemos com ela.
Ou seja, a primeira morte é a morte espiritual, pela culpa e poder do pecado. Naquele instante, no momento da desobediência, ele estaria morto em ofensas e pecados, separados da comunhão de Deus. Irmãos, muitas vezes nós não entendemos claramente o que é estar separado da comunhão de Deus. Eu vou resumir isso daqui em 4 palavrinhas. Sabe o que é estar separado da comunhão de Deus? É não ter esperança. É não ter esperança. Quando o homem está separado da comunhão de Deus, não tem esperança. A nossa esperança, a nossa certeza é Cristo. O que diz o Salmo 51:5, Davi falando? Eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe. É esta morte a primeira, a espiritual. Irmãos, este versículo diz que Davi foi concebido em pecado e a mãe dele também era pecadora, ou seja, era uma genealogia de pecadores. Uma genealogia de pecadores, ou seja, todo mundo após Adão nasce pecadores. Esta é a primeira morte, e com esta morte nós também nascemos com ela. Nós nascemos mortos espiritualmente. A segunda morte é a morte temporal. Que morte temporal é essa? Ou a morte do corpo, que inicia com a perda das nossas forças, dos nossos vigores, acometidos por doença, por Covid, por uma série de enfermidades. Essa é a morte do corpo. E essa morte nós também vamos passar por ela. Algumas pessoas conseguem prorrogar, tentam fazer de tudo para não acontecer, mas essa é uma certeza. E por que ela é uma certeza? Romanos 5,12 diz porque ela é uma certeza. Diz assim: portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, Adão, e pelo pecado a morte, consequência do pecado de Adão, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Por que eu e você, por que nós morremos? Porque nós somos pecadores. Só por isso. Então, o pecado entrou por Adão. Através do pecado de Adão, a morte, consequência. E a partir daí, todos que nascem após Adão, nascem mortos nos seus delitos e pecados. Isso desmistifica toda aquela questão de que a criança é inocente. Não, nasce todo mundo pecador de igual forma. E essa morte, nós também passaremos por ela. E uma terceira morte, é a morte eterna, ou a eternidade, que sucederá imediatamente assim que ocorrer a segunda. E é nessa aqui que nós temos que nos preocupar, é nessa aqui que nós temos que concentrar, é a morte eterna. Algumas pessoas acreditam que poderão negociar com Deus. Eu vou negociar com Deus quando eu chegar lá, pode ficar cegado, eu sou um bom negociador, eu sou vendedor. Eu vendo bem, eu vou negociar com Deus, eu vou argumentar com Ele. Tá, então vamos ver o que diz Mateus 25, de 31 a 34, e depois o versículo 41. Vamos ver se vai ter negociação com Deus. Vamos ver. Olha lá, Mateus 25, 31 a 34, depois 41. E quando o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Não será mais o servo sofredor, agora é o rei. Agora é o rei. O servo sofredor, ele já veio, já padeceu, já morreu, já foi para a cruz, já perdoou os nossos pecados, está à direita da majestade intercedendo por nós. Só que quando ele voltar, ele volta como rei. Ele volta como Senhor. Se eu não estiver errado, Apocalipse 19:16, do seu manto, da sua coxa direita, está escrito Rei dos reis, Senhor dos senhores. Esse é o que volta. Olha o que diz: então se assentará no trono da sua glória. E olha o que acontece: e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porás as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda.
Então dirá o Rei Jesus aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos. Vai negociar o quê? Eu falei isso aqui já umas 2 vezes. Uma vida sem Cristo aqui é uma eternidade sem Ele lá. Eu já vi muita gente, não, pode chegar lá e o argumento. Está aqui, ó, o seu argumento. Está aqui o seu argumento. Benditos de meu Pai, malditos, que eu não vos conheço. Irmãos, isso aqui é muito sério. Isso aqui é de derramar lágrimas nos nossos olhos. Isso aqui é de nós prostrarmos os nossos joelhos e clamar pela misericórdia de Deus. Quantas pessoas cegas que ainda não se reconhecem pecadores e que não reconhecem que só há salvação em Cristo Jesus. As pessoas transformam a vida eterna nessa vida e acham que a vida eterna a vida eterna é uma vida com Cristo ou sem Cristo. Ou sem Cristo. E esta vida, irmãos, é a que nós temos que nos preocupar. É esta vida aqui. É a vida eterna. Adão não poderia, de forma nenhuma, se desculpar de que foi uma ordem dupla sem sentido. Não, foi uma ordem clara, uma ordem limpa, uma ordem direta. Mas qual foi a decisão de Adão? Foi comer e botar a culpa na mulher. O que ele disse em Gênesis 3:12? Então disse o homem: a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Ah, filho, terceirizar a culpa. Isso nós somos mestres nisso. Terceirizar a culpa. Essa postura de terceirizar a culpa, ela tem sido adotada desde então. O homem terceiriza. Ah, foi o pastor. Ah, não, foi a mulher. Ah, foi a igreja, foi o marido, foi o sistema, foi o pai. A culpa é sempre dos outros. A culpa é sua. Não foi a mulher. Dando sequência, Eclesiastes 7:29 diz assim: eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. É interessante, né? Deus fez um homem reto, mas ele fez um monte de bobagem. É isso mesmo. Irmãos, o homem sabia que Deus reinava sobre ele. E isso deve ser sabido por nós também. A Adão foi dado a abstinência de um fruto. Adão, Deus disse, você se abstenha daquele fruto. E eu quero fazer mais uma aplicação. A nós também, o Senhor pede para que nós tenhamos abstinência de diversas posturas, atitudes, ações. E por que nós temos que fazer isso? Porque da mesma forma que Adão sabia que Deus reinava sobre ele, nós sabemos que Deus reina sobre nós. E nós sabemos que a desobediência a Deus vai gerar consequências gravíssimas. Nós temos um Deus que reina sobre nós. Nós já nascemos com 2 das 3 mortes do pecado de Adão. Morte espiritual, morte temporal, e resta a morte eterna. Nós sabemos que Deus reina sobre nós, e nós sabemos que a desobediência da sua lei é gravíssima. O Salmo 1, ele nos fala desta abstinência. Ele é muito claro, do versículo 1 até o versículo 4, ele diz o que pode e o que não pode. Claramente, olha o que ele diz. Começa assim, bem-aventurado, feliz o homem que não anda no conselho do ímpio, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Está claro ou não? Abstinência. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquele outro. Mas, o que eu posso fazer? Você tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Isso que é para fazer. Eu não posso andar no conselho do ímpio, porque
o ímpio não tem conselho para o crente, concorda comigo? Que conselho tem o ímpio para dar para o crente? Nenhum. Então por que eu vou andar no conselho do ímpio? Eu não vou me deter no caminho dos pecadores. Por que eu não vou me deter nos caminhos dos pecadores? Tem coisa boa para mim nesse caminho? Tem alguma coisa que me agrada nesse caminho dos pecadores? Eu já estive lá. Hoje eu não quero mais. Então Deus diz, não se detém no caminho dos pecadores. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Tem alguma alegria na roda dos escarnecedores? Tem alguma coisa que me atrai nessa roda dos escarnecedores? Nas piadinhas de crente? Nas conversas chulas? No linguajar depravado? Tem alguma coisa que me atrai lá? Não. Então, eu não, agora, o que me atrai? Opa, a lei de Deus. Ó! E nesta eu medito, de dia e de noite. Está aqui. As abstinências que o Senhor manda a gente ter. E a consequência de nós termos, de nós fazermos, obedecermos ou não. A prática da última parte do versículo. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de noite. Irmãos, isso é a bem-aventurança. Porque ele começa, bem-aventurado o homem que não faz isso, não faz aquilo, não faz aquele outro, mas faz isso. Então é a bem-aventurança. Segunda parte. Dessa maneira, Adão e toda a sua posteridade ficaram compelidos a uma obediência pessoal, total, exata e perpétua à lei. Deus prometeu uma vida como recompensa de cumprimento e morte como castigo da quebra da lei, tendo dado ao homem Adão o poder e a habilidade para guardar. É isso que nós estamos falando até agora. Mas o que eu quero terminar, e eu não vou entrar no fator de que o homem não consegue cumprir a lei se não for por Cristo. Isso vem daqui a pouco, outros estudos virão a respeito desse assunto. O que eu quero dizer é o seguinte, que Deus sabia que Adão, lógico que sabia, mas mesmo o homem pecando, mesmo o homem cometendo toda essa desobediência, Deus já havia preparado o antídoto. Deus já havia preparado a solução. Olha o que ele diz em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, Jesus Cristo. Ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, irmãos, nós temos uma solução, é Cristo Jesus. É Cristo Jesus. Ele preparou o antídoto, ele preparou a solução. E a partir de então, o homem, ele procura cumprir a lei na sua força. Ou seja, o que resume basicamente o que as pessoas tentam cumprir? Não matar, não roubar, não fumar, ser honesto, não trair a esposa, o esposo, fazer algumas caridades e pronto. Estou quites com Deus, já estou pronto para entrar no céu. Não é isso. Não é isso. Porque o cumprimento da lei, ela só é possível em Cristo Jesus. Porque Tiago, eu já estou terminando, Tiago diz assim, eu estou dando uma resumida porque o próximo texto da confissão ele vem falando sobre isso. Tiago diz assim, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Ou seja, irmãos, nenhum homem é capaz de cumprir a lei. O único que cumpriu a lei foi Cristo Jesus. Por isso que Gálatas diz assim, que a lei nos serviu de aio, ou seja, a lei nos serve de condutor para Cristo. Porque nós, na nossa força, nós não vamos conseguir cumprir a lei nunca, mas Cristo cumpriu a lei. Então nós vamos para Cristo que fez isso em nosso lugar, crendo nele como meu único Senhor e Salvador. Beleza? Então eu quero falar só sobre 3 aplicações para nós terminarmos. Primeiro, nós temos uma responsabilidade diante de Deus. Adão e Eva, quando pecou e Deus apareceu para eles no jardim, eles se esconderam. E essa também tem sido uma postura do homem desde então, se esconder. Se esconder. O homem se esconde de Deus, foge de Deus, não quer Deus. Nós temos uma responsabilidade diante de Deus. Segunda, não adianta nós ficarmos com essa postura de nos escondermos entre as árvores. E terceira, a lei de Deus, cumprida em Cristo Jesus, ela precisa ser proclamada, divulgada, pregada. Porque, irmãos, eu não sei vocês, mas quando eu olho para Romanos 1, 20 e 21, aquele texto que eu acabei de ler aqui, eu choro.
quando eu olho para isso, eu choro de saber que quantas pessoas que estão enganadas, que estão neste mundo, achando que estão tendo uma vida próspera. Próspera que eu estou dizendo aqui não é financeiramente, tá? Por favor. É uma vida sossegada. E a gente sabe que é um caminhar para o inferno. Eu choro, irmãos, quando eu ouço aquilo lá. Eu até já ouvi alguém dizer assim, bem feito. Bem feito não, cara. Bem feito não. Nós como cristãos, que um dia nós estávamos lá, igualzinho. Você estava lá. Você também estava lá. Você também estava lá. Você também estava lá. Eu estava lá. Vocês todos que eu conheço desde quando era pequenininho. Vocês todos estavam lá. Caminhando no mesmo caminho. O Senhor foi lá e puxou. Teve misericórdia de você e de mim. Sem nenhum merecimento seu. Nem meu. Nem você. Sem nenhum merecimento. O Senhor foi lá e nos resgatou. Então, irmãos, a minha postura e a sua postura é de chorar diante do Senhor. É de clamar pelas pessoas. Senhor, abre os olhos. Senhor, abre o coração. Senhor, converta essa pessoa ao Senhor. Não à comunidade cristã de Londrina. Converta ao Senhor. Senhor, troca aquele coração de pedra por um coração de carne, como diz Ezequiel. Senhor, tenha misericórdia dessa pessoa. Irmãos, eu acho que o maior xingamento que eu já ouvi na minha vida é quando a pessoa diz assim, eu quero que você vá para o inferno. Isso daí, o coração quase explode. Quase explode. As pessoas não têm noção do que é isso. Misericórdia de nós. É clamarmos ao Senhor a cada dia, para que o Senhor tenha misericórdia. Porque o homem é desobediente e acha que essa obediência é padrão. Eu sou dono. Não, você não é dono, filho. Você é servo do pecado e, por consequência, do diabo. Senhor, eu quero te agradecer. Senhor, uma mensagem bastante pesada, mas eu quero pedir que o Senhor fale conosco. Continue falando conosco. Senhor, leva-nos a uma vida diante do Senhor, de oração, de súplica, de clamor, pela nossa vida, pela nossa família, pelos nossos irmãos, por pessoas que nós conhecemos, que trabalham conosco, por pessoas que também nós não conhecemos, que o Senhor venha converter os corações dessas pessoas ao Senhor. Pai, tenha misericórdia, Senhor, abra os olhos, abra os corações, Senhor, converta-os, Pai, ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu oro agradecido, Senhor. Amém.